dia, turma. Obrigada por vocês virem aqui. Eu vou explicar para vocês quais são as modalidades de redação discursiva que mais têm caído nessas provas, que é normalmente que nós trabalhamos nas nossas aulas da Facom, só que lá é diferente. Lá você produz os textos. Aqui eu vou ter apenas te explicar. Eu trouxe para vocês uns exercícios, mas o nosso tempo aqui ele vai ser muito curto, eu não vou poder me dar o luxo de esperar vocês fazerem esses exercícios. O conselho que eu te dou é, faça em casa, que já é uma forma de você treinar. Não é? Aqui eu vou te explicar os aspectos básicos das duas modalidades, eu vou te mostrar a diferença entre elas, porque é isso que muitas vezes angustia os alunos. Professora, que tipo de redação a banca cobra? É preciso que você saiba identificar. Então é isso que eu vou explicar para vocês, qual é a diferença, como é que você, ao ler o comando da redação, vai saber a diferença entre elas. Estou vendo aqui algumas carinhas conhecidas, já são meus alunos, já sabem bem como é que a coisa funciona. Mas não custa nada a gente reforçar, não é que sempre bom. Redação hoje é exatamente a matéria que anda eliminando candidatos nesses concursos aí a 3x2. Qual é a explicação para isso? Nós, infelizmente, lemos pouco e se nós lemos é muito difícil, desculpem a palavra, vomitar ideias para o papel. Se eu não armazeno essas ideias na minha cabeça, não há como vomitá-las para o papel. Então, o ponto crucial da nossa aula é esse mesmo, né? Eu sempre falo com os meus alunos, leitura. Leitura ela é essencial. Se eu leio, eu consigo interpretar melhor os textos das bancas e eu consigo também fazer boas redações, ainda que eu não tenha completo domínio do assunto. Que eu acho que o que nos preocupa muitas vezes é isso. Professor, se eu não tiver domínio do assunto, se eu não entender o assunto, o que é que eu faço? Ora, tem como a gente dar uma enroladinha, mas que enroladinha é esta? Eu tenho que ter algum conhecimento para eu colocar nesse papel, né? E esse conhecimento, ele advém da leitura. Eu vou explicar para vocês aqui, os que já foram meus alunos conhecem bem. Nós hoje temos 4 modalidades de redação discursiva nas provas. Na verdade, as bancas cobram 2 tipos de redação, discursiva e oficial. Oficial é aquela em que você vai redigir peças técnicas, que é outra história. O que eu vou explicar aqui para vocês? É a modalidade discursiva, que se divide em 4 tipos de textos. Vou apagar aqui, vou mostrar para vocês e o que nós vamos fazer aqui. Como o nosso tempo é curto, eu vou me dedicar a explicar para vocês 2 e a diferença que existe entre elas. Vai te dar algumas dicas para você começar a treinar em casa. Se você ainda não faz a Facom aqui, vai treinando em casa até você começar a fazer. Quando você começar a fazer a Facom, você virá e aí você faz as redações e eu corrijo. Costumo corrigir nos moldes da banca CESP, que é a banca mais criteriosa para corrigir essas redações. Então, nas minhas aulas da Facom, a cada encontro eu corrijo uma redação dos alunos. E isso facilita a vida deles, por quê? Com 4 redações que eu corrija, por exemplo, ele já sabe exatamente o que ele não deve fazer para ser penalizado, né? E é isso que eu vou explicar aqui para vocês. Que apagando aos poucos aqui.
Então, turma, o que eu disse a vocês? Estes, na verdade, são os 4 tipos de dissertação em que você tem que discorrer sobre o assunto. Às vezes a banca até põe discorra sobre o assunto. O que é isso? É a modalidade de redação discursiva. Quais são as 2 mais cobradas hoje em provas de concurso? É a argumentativa. O que caracteriza a argumentação? É quando você defende um ponto de vista e tenta convencer o examinador desse ponto de vista. A base é essa, é simples assim. Se a banca pede a você um texto argumentativo, você tem que pegar o tema que a banca te dá, perguntar a você mesmo o que você pensa sobre isso e o que é capaz de escrever sobre isso. Então você já defende a sua ideia e tenta convencer o examinador dessa ideia. O que isso significa? Que a dissertação argumentativa tem caráter persuasivo. Aqui há um autor, que é você, tentando convencer um leitor, que é, no caso, o examinador. Qual é a diferença dela para esta? Esta aqui costuma ser mais fácil, a expositiva. E por quê? Na expositiva eu vou apenas expor ideias sobre determinado assunto que a banca me dá e o meu intuito aqui é apenas informar o examinador desse assunto. O que isso significa? Que esta redação tem caráter meramente informativo. Para vocês terem uma ideia do quão fácil é esse tipo de texto, até a estrutura dele é muito mais flexível, é muito mais tranquila de se fazer. Eu vou mostrar a vocês esses 2 hoje, que é como eu te falei, nós não temos muito tempo, mas quando vocês vierem para a Facom, vocês vão aprender isso aqui mole, mole. Depois, o que a gente pode encontrar? Estudo de caso. Você vai observar que o estudo de caso, ele está começando a ser mais cobrado nas provas. Polícia. Prova de polícia sempre aparece o estudo de caso. E de tribunais também. Em algumas provas de tribunais, a banca vai cobrar estudo de caso. Por quê? É a melhor maneira de o examinador verificar se você tem domínio do conhecimento que está no edital. Então, no caso do estudo de caso, às vezes as bancas põem apenas isso aqui no edital. Ó. Então, você já sabe. Se for a análise de uma situação, um problema, o que a banca vai me cobrar é um estudo de caso. Que também é fácil desde que eu conheça o assunto do edital. E se eu estou me candidatando àquele cargo, obviamente eu conhecerei. Não é? A banca vai simular um caso e, à luz do direito constitucional, do direito processual penal, do direito penal, você vai analisar esse caso. Eu não vou poder explicar isso aqui hoje para vocês. Nas nossas próximas aulas vocês vão aprender. Questões discursivas. Essas aqui, normalmente, a banca pede apenas que vocês desenvolvam 20 linhas sobre determinado assunto. Normalmente são assuntos específicos do edital. Aliás, você já sabe, estudo de caso, questões discursivas são bastante parecidos, porque eles vão trabalhar apenas com conteúdos específicos dos editais. No caso da argumentação e da exposição, a banca pode pedir a vocês também que trabalhem em temas da atualidade. Haja vista o que aconteceu agora com a prova de policial legislativo da Câmara, que pegou todo mundo de surpresa, né? A gente pensava que a banca fosse cobrar algo mais dentro da nossa realidade brasileira, e o que eles cobraram lá? Sobre a Crimeia. Imaginem vocês. Bom, de qualquer forma, todo mundo está assistindo pela televisão o conflito que está lá entre a Ucrânia e a Rússia por conta da Crimeia. Agora, você escrever sobre isso 30 linhas bem fundamentadas já é outra história, não é? Agora, o que isso nos mostra de fato? É que a gente não pode superestimar a nossa capacidade de subestimar a banca. É necessário que a gente fique de olho. Se a banca diz itens de atualidade, eu já estou direcionando os meus alunos agora, leiam qualquer coisa. Eu vou aproveitar, mas é verdade, qualquer coisa. Desde que não seja sobre o Big Brother, leiam qualquer coisa. Eu vou aproveitar e vou dar a vocês uma dica prática, turma. Uma maneira de a gente começar a ler sobre atualidades de forma mais tranquila, tem um livrinho nas bancas da Editora Abril chamado Atualidades para Vestibular e Enem.
funciona perfeito até para quem vai fazer prova de concurso. E você vai dizer para mim, professora, mas e se eu for fazer uma redação em que a banca me cobre um tema específico do edital? O que me adianta ler sobre atualidades? Adianta muito, porque na hora de eu escrever sobre direito administrativo, na hora de eu escrever sobre direito penal, eu preciso conhecer a realidade deste país. E é lendo este tipo de informação que eu passo a conhecer a realidade do país. Então, vale a dica para vocês, atualidades para vestibular e Enem, comecem a ler. Eu sempre peço aos meus alunos que leiam, né? Até porque nós precisamos fundamentar bem as nossas ideias no texto. Aí agora eu vou apagar isso aqui, porque eu vou começar a estabelecer a diferença entre as duas para vocês. E turma, estes exercícios aí eu organizei com o maior carinho para vocês. Façam em casa, vocês vão ver que está bem interessante, porque eu fiz uma jogada. Eu peguei construí a introdução e a conclusão, peço a você que faça o desenvolvimento. Peguei um outro, fiz a conclusão e a introdução e peço a você, fiz o desenvolvimento e peço a você que faça a conclusão e introdução. Então, é um trabalho bacana para você exercitar a sua redação. Aí você tem que se desvestir daquela ideia pronta e começar a trabalhar um texto mais flexível. Por incrível que pareça, essa estrutura aqui é muitíssimo mais tranquila de fazer, mas é a que eu vejo que os meus alunos mais sofrem para fazer. E por quê? Professor, eu não consigo imaginar como é que eu posso fazer uma redação para concurso sem introdução. Professora, se eu não concluir o meu texto, parece que o meu texto eu fico sem chão. Não se preocupem com isso. Na exposição em que as bancas pedem a vocês o esclarecimento de tópicos, o esclarecimento de aspectos do tema, vocês não vão utilizar nem introdução nem conclusão. Ou seja, o que a gente vai fazer? Abrir parágrafos que estejam atrelados ao número de aspectos. Né? O que eu pus aqui para vocês? A dissertação expositiva prescinde de introdução e conclusão. Notem bem este verbo que aparece na maioria dos comandos das provas de interpretação de texto. Prescinde, dispensa, né? Dispensa introdução e conclusão. Eu tenho que apenas informar ao examinador o que eu sei sobre aquele assunto, de cada um dos aspectos que ele me aponta. Nesse tipo de texto, eu tenho necessariamente que montar, por exemplo, um parágrafo para cada aspecto, ou eu poderia escorrer de forma livre? Não. Na verdade, funciona assim. Na maioria das vezes, cada aspecto pede a você que aborde uma ideia. Então, o ideal é que você abra um parágrafo para cada aspecto desse, já seguindo as regras da teoria literária. Porque o que a teoria literária nos diz? Que cada ideia precisa vir em um parágrafo. Você não vai misturar ideias no parágrafo. Então, o ideal é que se abra pelo menos um parágrafo para cada aspecto. Agora, existem alguns temas, casos esporádicos, em que a banca te dá, às vezes, duas ideias dentro de um mesmo aspecto. Neste caso, você pode abrir 2 parágrafos para um aspecto. Agora, você tem que sempre pôr na sua cabeça. Se eu tenho 3 aspectos, em hipótese nenhuma eu abro menos de 3 parágrafos. Em hipótese nenhuma. Porque é pelo menos um parágrafo para cada aspecto. Mas haverá casos em que eu poderei distribuir as ideias de um aspecto em 2 parágrafos. Eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro. Acho que foi na prova de agente da Polícia Civil, eu não me lembro. A banca pediu para o candidato explicar a diferença entre o crime de furto privilegiado e furto de bagatela. Então ela pediu lá, no mesmo aspecto,
Estabeleça a diferença entre o furto privilegiado e o furto de bagatela. Como a banca está me pedindo para esclarecer 2 tópicos dentro de um mesmo aspecto, se eu quiser, para que o parágrafo não fique enorme, eu posso distribuir em 2. Então, eu abro o primeiro e eu sigo a linha que ela me pede. Se ela põe primeiro o furto de bagatela, é o primeiro parágrafo. Se ela põe primeiro o furto privilegiado, é o primeiro parágrafo. Vou seguir a ordem para facilitar a vida do corretor, certo? Mas isso é raro, é como eu te falei. Na maioria das vezes, a gente abre um parágrafo para cada aspecto. Agora, o que a gente não deve fazer nunca é misturar 2 aspectos em um único parágrafo. Outra coisa também que é um erro comum, inverter a ordem. Eu acho que o brasileiro ele tem uma veia subversiva que é latente, né? A gente adora subverter. O aluno às vezes vê lá os 3 aspectos, olha para mim e fala assim, professor, eu acho que a ordem que a banca deu não é lógica, eu vou inverter. Inverta não, a banca não quer que você inverta, ela quer que você explique aquilo ali, seja lógico ou não, né? E aí eu já vou aproveitar e te falar sobre estes aspectos. A nossa sorte é que nós nem sequer precisamos utilizar elementos de conexão entre eles, né? A banca muitas vezes não me dá mesmo uma conexão lógica entre os aspectos, entre as ideias. Então eu não preciso usar conectores. Isso facilita a minha vida, por quê? Porque eu vou seguir a ordem que a banca me deu. Até porque você tem que pensar o seguinte, quem corrige normalmente as redações nas provas do concurso são professores de língua portuguesa como eu, que podem não ter um domínio tão pleno assim do assunto sobre o qual eles têm que emitir uma nota, né? Então, o que acontece? Ele recebe um roteirozinho que ele vai ler para ver o que é possível ali que o candidato tenha abordado. Se você inverter a ordem dos aspectos, você vai fazer com que ele também se perca. E isso pode se refletir de forma negativa na nota que ele vai atribuir ao seu texto. Porque, às vezes, vamos imaginar se a inversão for brusca. A banca te deu o primeiro aspecto, segundo e terceiro. Você resolveu abordar o terceiro como o primeiro. O examinador, quando lê aquilo, ele sente um choque. Ele fala, caramba, isso aqui é fuga ao tema. E aí ele dá uma nota baixa por fuga ao tema. Quando ele chegar lá no final do texto, ele vai ver que não houve essa fuga porque você mencionou. Só que aí já é tarde demais, porque já atribuiu nota ao aspecto. Aí o que ele pensa? Ah, deixa, isso aqui vai ser objeto de recurso mesmo, depois a gente vê. Agora, isso é ruim para nós, porque ter que entrar com recurso, ficar morrendo de medo se a banca vai deferir ou não. Então, o conselho que eu te dou é, não inverta a ordem. É a maneira mais segura, né? Tem alguém de vocês que quer também me fazer uma pergunta aqui sobre esses aspectos? Tranquilo? Oi. É interessante colocar dados assim, com números, só se a gente tiver com certeza. Tem que separar fonte ou não? Eu vou colocar aqui para você. Olha só, isso aqui que você me perguntou são as formas que nós temos de fundamentar as nossas ideias. O que é fundamentar? Mostrar para o examinador que eu sei do que eu estou falando. Então, eu posso provar ou comprovar por meio destes 4 elementos aqui. O pessoal que está aí atrás está dando para ver essa letra horrível? Tá? É que o giz também não está me ajudando, está meio bagunçado. Coloquei ali, ó, número 1, fontes que sejam fidedignas, confiáveis. Número 2, dados estatísticos que você deve pensar, e essa professora é doida. 3, testemunhos de autoridade. 4, fatos da história que você usará por meio da exemplificação. Vamos falar primeiro das fontes.
A primeira coisa que eu oriento os meus alunos é: não forje informações, não tente entrar pela porta dos fundos lá no órgão. Não é? Se você forjar informações, você está tentando entrar pela porta dos fundos. Às vezes eu vejo aí os alunos falam: professora, o professor falou que eu posso forjar dados porque o examinador não vai ter tempo para verificar isso. Mas para que se não há necessidade? Para que fazer coisa errada se não há necessidade de fazer? O que o examinador vai avaliar no texto de vocês é o domínio que vocês têm daquele assunto. Vocês sabem escrever com clareza, com fluidez. Pensem nessa palavra, fluidez. Eu consigo transmitir as minhas ideias com fluidez. Eu não preciso usar palavras difíceis que não sejam do meu vocabulário próprio. Eu não preciso mostrar pedantismo para ele, querendo saber demais sobre um assunto que eu efetivamente não sei. Então eu só vou dar a ele informações que eu realmente detenha. Caso das fontes, se eu me lembrar da fonte, eu vou citar. Se eu não me lembrar, eu não vou inventar. E eu sempre procuro dizer para os meus alunos o seguinte: citem fontes que sejam fidedignas e que sejam escritas, que ele possa conferir. Por exemplo, jornais da televisão, programas de rádio. Eu não consigo usar aquilo para fundamentar o meu texto, porque como o rádio e a televisão são muito dinâmicos, ele não vai ter como checar a veracidade daquilo. Então ele não vai confiar nessa minha fonte. O ideal é que eu cite algo escrito. A gente não precisa citar revistas. A gente pode citar portais eletrônicos de notícia. Hoje a gente lê muito pela internet. Então você põe lá, segundo o portal eletrônico de notícias da Rádio CBN, e é uma informação perfeita. A Rádio CBN é uma fonte fidedigna. Dados estatísticos, eu disse, vocês vão pensar que a professora é doida. Professora, como é que eu vou me lembrar na hora da prova, nervoso, de algum dado estatístico? É que às vezes a gente lê, a gente conhece dados estatísticos emblemáticos que ficam aqui na memória. E aí você pode usar. Se não se lembrar, não utilize, porque você não é obrigado a fazer. Já os testemunhos de autoridade. O que são os testemunhos de autoridade? É quando eu cito alguém que seja reconhecidamente autoridade naquele assunto. E aí o que eu preciso fazer? Eu vou citar o nome, se eu me lembrar dele, pelo menos o cargo que ele exerce, né? O que faz com que ele seja essa autoridade. E se eu souber, se não for um brasileiro, se eu souber a nacionalidade dele, é o ideal que eu faça. Dessa forma eu estou mostrando para o examinador que eu sei realmente do que eu estou falando. E a gente usa isso aqui para quê? Para mostrar para ele: olha, examinador, eu penso assim, mas existe alguém muito mais importante do que eu que também pensa dessa forma. Deixa eu só concluir aqui. Aí os fatos. Fatos são de menor peso. Né? A minha preocupação é, às vezes eu falo isso para os meus alunos: não gaste todo o parágrafo do seu texto relatando fatos, porque o seu texto não é narrativo. Narração é expor fatos. Dissertação é expor ideias, discutir ideias. Isso faz toda a diferença. Então, se eu usar todo o parágrafo do meu texto relatando um fato, ele não terá credibilidade, ele não será bem avaliado. Os fatos podem aparecer ali que sejam para consubstanciar a minha ideia. Então, primeiro eu exponho a ideia e depois eu apresento o fato que dê reforço para aquela ideia. Sim. Sei. Não, na verdade você não tem que fazer este link. Agora, quando você, no seu primeiro argumento, no seu primeiro aspecto, você faz uma explanação do assunto, fica perfeito, perfeito. Isso, em vez de desvalorizar o seu texto, valoriza, porque é um algo a mais. Ele vai dizer: esse candidato está querendo me dar uma informação, fazer uma explanação do assunto que está perfeito. Você não é penalizado por isso. Nós somos penalizados quando o examinador vê que nós escrevemos no texto com o mero intuito de enrolar. Sabe, quando eu escrevo muito para tentar tapear a falta de assunto, e aí eu fico tergiversando, isso ele não gosta.
Agora, o examinador ele já é um cara, aquilo que a gente chama de macaco velho. Eu me considero macaca velha, porque eu leio redação todo dia. Com essa experiência, você percebe exatamente se a pessoa está te dando uma informação a mais ou se ela está apenas usando aquilo com o intuito de enrolar. Examinador não é bobo, não. Ele sabe o que valorizar nos textos, né? Então, o que eu falei para vocês? Estas são as formas de nós consubstanciarmos as nossas ideias, mas nós não somos obrigados a utilizá-las. Nós só as utilizaremos se tivermos realmente conhecimento do assunto. Senão, você vai defender os seus pontos de vista ou você vai expor o que sabe sobre o assunto e a segurança com que você faz isso é que vai fazer com que ele te dê uma boa nota na redação. Vou pegar o nosso material ali e vou dar uma olhada, né, no que eu tenho ainda para explicar para vocês, ver se alguma coisa ficou e a gente já aproveita e dá uma olhada aí nos exercícios. Fabrício é chique, ele põe até uma foto dele aqui para você conseguir associar o professor à matéria. Tá aqui, turma, ó, redação discursiva. Esse material aqui está muito sucinto, porque isso aqui é apenas uma demonstração do que você vai fazer quando você estiver aqui fazendo a Facom. Toda noite que você se encontrar comigo, é uma redação que você fará para eu avaliar. Não, mas é melhor que seja aqui do que lá. Quando você chega lá, eu falo sempre para meus alunos, quando eles vão fazer as provas de redação, eles pensam assim, já passei por aquela baixinha chata e exigente, meu amigo, o que vier agora é lucro, né? Aí, turma, olha o que eu pus aqui para vocês. Coloquei as 4 modalidades de discursiva. Tomei muito cuidado porque eu estabeleci a diferença para vocês. Se a banca fala em redação oficial, oficial é peça técnica. Se a banca fala em redação ou apenas redação discursiva, são estas 4 modalidades aqui, não existe outra, certo? Pelo menos não para concurso. Aí, muito bem. Pus aqui, eu acho que é bacana isso aqui, ó, saber na prática o que é uma dissertação argumentativa e o que o examinador vai avaliar nela. Porque a gente sabe bem que quando a banca te dá 2 tipos de textos, são 2 maneiras de avaliar. Não é? Olha o que eu pus aqui para vocês. O que se avalia numa argumentação? O objeto de avaliação é a capacidade do candidato de utilizar argumentos bem consubstanciados para defender sua opinião sobre algum assunto específico do edital ou mesmo de algum tópico relevante da atualidade. O que isso aqui significa na prática? Que o objeto de avaliação da sua redação será o desenvolvimento. Examinador, quando lê a sua redação argumentativa, ele pensa, muito mais importante do que eu concordar ou não com essa tese, é eu saber de onde ele obteve essas informações e o porquê de ele pensar assim. Então, sempre pensem, quando for produzir a sua redação, que o desenvolvimento será o objeto de avaliação. Isso significa o quê? Que eu vou gastar pouquíssimas linhas com a conclusão, porque ela é pouco importante. E vou gastar um número razoável de linhas na introdução, que sirva apenas para eu situar o meu leitor e defender a minha ideia. Então, a introdução só vai trazer isso. Situo o meu leitor no assunto, defendo a minha ideia. E todo o restante das linhas eu vou usar para desenvolver os meus argumentos e tentar convencer o examinador da melhor forma possível. Aí eu pus aqui para vocês as dicas, turma, que já servem para vocês treinarem. Ó, como é que vocês montam a estrutura da sua argumentação. Coloquei observações aqui importantes para vocês. Primeira, na modalidade argumentativa é necessário usar conectores gramaticais. Vocês viram que eu te disse? Quando a gente aborda aspectos, não é necessário usar conectores gramaticais para ligar parágrafos. Eu vou usar os conectores gramaticais apenas para ligar as ideias dentro do meu parágrafo. Ligar parágrafos, não. Agora, e nas dissertações argumentativas? Na dissertação argumentativa, os conectores gramaticais representam a espinha dorsal do meu texto. Espinha dorsal.
Se ela não funcionar bem, meu texto não vai ficar de pé. Agora, o que eu tenho percebido aqui no meu dia a dia de trabalho? É que os meus alunos quase não conhecem mais os conectores. Do tipo, vamos pensar aqui numa maneira de estruturar uma argumentação para nós sabermos da importância desses conectores. Se eu for argumentar utilizando uma antítese, que foi o exemplo que eu pus aqui para vocês. O que é a antítese? É a oposição entre as ideias. Então, vamos imaginar que eu abra 2 parágrafos. Em um eu trabalho os prós, no outro eu trabalho os contras. Qual é a ligação que eu vou estabelecer entre estes parágrafos? Usando aqui conectores de adversidade. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, vamos imaginar, turma, que eu trabalhe com uma enumeração de razões. E aí, neste caso, eu vou utilizar 3 argumentos. Primeiro, eu falo sobre o assunto. No segundo, eu posso pôr mais. E no terceiro, ademais. Olha a lógica perfeita do meu texto. Vamos imaginar que eu trabalhe com a relação de causa e efeito. 2 parágrafos. Aqui eu tenho a causa. Parágrafo que eu vou trabalhar o efeito, a consequência, eu ponho consequentemente. Sabe o que acontece quando eu utilizo esses conectores? O leitor, já estou indo, o leitor praticamente desliza sobre esse meu texto. Facilita a vida dele. E eu sempre falo para os meus alunos, nós precisamos ser gentis com o examinador, porque essa gentileza é devolvida sob a forma de nota bacana. Né? Então, isso aqui facilita a vida. Aí, o Washington me disse que eu vou ter que sair, porque virá um outro professor para vocês. Eu vou só fechar isso aqui, porque depois a gente vai se ver lá na Facom, e aí lá eu te explico mais detalhes. Então, aqui está a exposição com os exercíciozinhos que eu te aconselho a fazer em casa. Aqui eu pus a dissertação expositiva e olha só que bacana, turma. Tomei o cuidado de colocar para vocês a exata diferença entre a exposição e a argumentação, que é para você não ter mais dúvidas. Tá tudo aqui, ó, diferença entre uma e outra. E depois eu ainda trouxe mais alguns exercícios bastante interessantes para vocês, né? Então aqui. E pus aqui o final, ó. Esperamos por vocês lá na Facom. Será um prazer tê-los todos aqui. Corrigir a redação de cada um de vocês, que eu farei com o maior prazer. Para o estudo de caso, é complicado, porque o nosso prazo aqui ele é muito pequeno, infelizmente, né? Mas eu tenho certeza que você virá e aí a gente vai, você inclusive vai fazer um para eu corrigir para você. Pessoal, boa sorte para vocês, obrigada pela sua atenção. Espero que a gente se encontre aqui.